Momento do Discipulado. Acostumando desde cedo o discípulo num ambiente de hostilidade e milagres de Deus. A vida cristã nunca foi fácil, mas ultimamente as portas estavam alargadas nas igrejas e no Brasil, por exemplo, não havia coisa melhor e mais fácil do que ser membro de alguma igreja evangélica. As igrejas disputam, facilitam, recebem pessoas de qualquer jeito, em qualquer situação, e pessoas começaram a querer fugir da ira vindoura, se refugiando nas igrejas evangélicas de portas largas do Brasil. Isso é igrejas que fazem publicidade, igrejas massificadas, onde não se exige nada, não se conhece ninguém, e as pessoas ficam anônimas ali, mas se sentindo membros da igreja. Isso é triste, porque pessoas assim, acostumadas com reuniões e não são cobradas por nada, não são acompanhadas em nada, essas pessoas acham que estão na igreja porque estão indo assistir reuniões, mas aí Deus faz coisas acontecerem. É chuva forte impedindo as igrejas de funcionar em algum lugar, perseguição em outros lugares, dengue, chikungunya e outras doenças, e Covid, a pandemia, e em muitos lugares é a perseguição terrorista atacando as igrejas, e já em uma grande parte do mundo os cristãos estão sendo perseguidos. Mas e aí? Aqueles que são de Deus e aprovados e querem o Senhor não vão deixar de seguir o Senhor, não vão deixar de andar com Deus. Eles estarão seguindo, andando e acompanhando. Pois é, os que são do Senhor vão continuar, mesmo num ambiente hostil, mesmo havendo perseguições. Os cristãos verdadeiros vão continuar. Eu quero me reportar a situação de Jerusalém no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos estavam sendo perseguidos, no caso era a religião instituída, oficial, os judeus, que estavam perseguindo os irmãos, porque eles estavam pregando nas ruas e dando apoio, e o povo estava acreditando na mensagem do Evangelho. Os sacerdotes judaicos, os fariseus, os saduceus, todos eles estavam enciumados, estavam indignados e perseguindo os cristãos. Prenderam os apóstolos principais, mas Deus os soltou e havia milagres acontecendo de várias maneiras. E quando eles foram soltos e se juntaram aos irmãos, oraram, e a oração é muito inspiradora para nós. Senhor, eles estão fazendo isso porque o Senhor está permitindo. Isso está debaixo da tua soberania. Mas chegaram a matar o nosso Senhor Jesus. Mas isso porque a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, eles estão nos perseguindo. Olha, nossa oração é esta: para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, ao invés de ficarmos com medo, agora que vamos ficar com mais ousadia ainda. Eles estão nos perseguindo, eles estão nos proibindo de pregar o Evangelho nos presídios, por exemplo. Eles estão nos proibindo de pregar. Então agora que vamos pregar com mais vontade ainda. Eles façam o que eles quiserem, mas nós não vamos parar de falar. Mas nós vamos precisar, Senhor, do teu poder. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa. Estou lendo Atos 4:30.
Estenda a tua mão poderosa, Senhor, para fazer sinais e prodígios no nome do teu servo Jesus. E assim foi a oração deles. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Interessante, não foi um tremor qualquer que faz as pessoas ficarem com medo, foi um tremor, um terremoto que Deus fez acontecer, que encheu do Espírito Santo todos os que estavam ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ousadia e coragem anunciavam ainda mais a palavra do Senhor. Aleluia! Então eles, perseguidos, viram sinais. A partir daí, foram com mais desenvoltura e vontade ainda a servir ao Senhor. Logo a seguir, o engano no coração foi revelado. Ananias e Safira morreram. O juízo de Deus veio. De vez em quando o juízo de Deus vem. Uma chuva forte, inundações. Salmo 29:10 diz que é Deus quem preside as inundações e as enchentes. E isso vem como juízo de Deus. E veio sobre Ananias e Safira, e todos tiveram temor a Deus. E quantos ouviam essa notícia tremiam diante do Senhor. E o texto continua em Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos se reunir de comum acordo no templo, no local chamado Pórtico de Salomão. Assim, o evangelho prosperava um a um, porque dos restantes, a multidão, ninguém ousava se ajuntar com eles, mas dia a dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Nós precisamos acostumar e acompanhar os discípulos nesse ambiente. Não é vida fácil. A vida cristã não é uma maré mansa. Não. Não é uma facilidade. Quem quer servir ao Senhor vai ter que enfrentar dificuldades, perseguição em casa, com os pais, por exemplo, com os familiares, perseguição entre vizinhos, perseguição entre os parentes, perseguição entre os colegas de trabalho ou de escola. Quem quer servir ao Senhor vai encontrar perseguição, mas tem que ser corajoso desde o início. O discípulo não pode começar assim, devagar, e depois se consagrar a Deus. Não vai se consagrar nunca. Tem que começar firme, animado desde o início. Mas os crentes que cuidam têm que entender isso. Quando uma pessoa vem e é nova, tem que se acampar em volta dessa pessoa todos os dias, no início, nas primeiras semanas. Não pode dar trégua para o inimigo, que vai esfriar a fé do novo discípulo, novo convertido. A gente tem que começar de pé embaixo desde o início e mostrando que vai haver perseguição. Vão chamar de radical, de fanático, disso e daquilo. Vai haver perseguição, mas nós temos que ensinar a pessoa a ser firme, enfrentar a perseguição e ser corajosa no Senhor. Isso é fundamental. Precisamos avisar o novo discípulo de que vai haver perseguição, se ele quiser ser fiel a Deus. Se ele quiser se acomodar com o mundo, ser um crente de assistir reunião de igreja de vez em quando, então a vida vai ser fácil para ele. Mas se ele quiser ser fiel a Deus, vai encontrar perseguição. Isso tem que ser anunciado logo no início. Não é esperar virar um crente maduro, velho de igreja, para depois começar a aprender essas coisas. Tem que ensinar desde o início, para que a pessoa aprenda a ter coragem baseada no Espírito Santo, a crer em milagres que Deus vai fazer desde o início,
há situações de perseguição em que só o milagre nos livra, e é o que Deus quer que a gente aprenda. Vai haver perseguição e a gente não cede, não volta atrás na perseguição. Pelo contrário, continua e assume as consequências, entregando a Deus e esperando milagres de Deus para nos livrar. Você entende isso? Está vivendo essa vida cristã com intensidade? Responda para Deus.